Olá, seres queridos, eu tô aqui de volta em mais um vídeo com vocês. E, gente, quando eu era criança, sempre que eu tinha alguma questão para resolver, ou tava com algum problema, precisava tomar uma decisão, né, ou ter uma ideia, precisava de uma luz sobre alguma coisa, a minha mãe, ela sempre me dizia: "Filha, vai dormir que amanhã você vai acordar com a solução". E não é que muitas e muitas vezes isso funcionava para mim? Então eu aprendi o poder de intencionar o meu sono, de intencionar a minha noite de sono. Porque intencionar é uma coisa muito poderosa. A intenção, ela tem muito poder, ela mobiliza a energia. E a gente pode intencionar tudo que a gente faz, né? As nossas atividades, o nosso dia de trabalho, um passeio que a gente vai fazer, tudo a gente pode mobilizar um campo vibrátil através do poder da intenção. Mas por que eu estou falando aqui especificamente do sono? É porque, primeiro, no sono, a gente abre mão do controle consciente que a gente tem quando a gente está acordado, e eu vou explicar para vocês a importância, né, de abrir mão desse controle para encontrar a solução dos nossos problemas. Só que primeiro eu vou trazer alguns conceitos para vocês de como funciona a nossa mente para a gente poder chegar lá por um caminho mais fácil. Quando a gente é criança, a gente tem aquela mente aberta, aquela mente questionadora, aquela mente plástica, cheia de ideias originais, de ideias surpreendentes, curiosas, que é a nossa mente original, né? A nossa energia original. É quando a gente é capaz de observar o mundo, não só observar como absorver o mundo sem interferência dos julgamentos, sem a necessidade de classificar tudo, de rotular tudo, de colocar em caixinhas com etiquetinhas. Só que o que acontece? A gente vai crescendo e a gente acha que já sabe demais e passa a querer enquadrar todas as informações que a gente recebe nessas caixinhas, a querer associar qualquer informação nova com alguma coisa que a gente já saiba. E aí a gente passa a ver o mundo através de uma tela de ideias pré-concebidas, de preconceitos, de crenças pré-estabelecidas. E as coisas já não causam mais tanta admiração, tanta excitação na gente, e a gente fica, pelo contrário, a gente fica até aborrecido ou irritado quando a gente recebe alguma informação e a gente não tem uma caixinha ali pronta esperando por ela, né? Aquilo incomoda a gente, né? Gera um mal-estar, um incômodo. Só que a gente tem a capacidade de escapar disso. A gente tem a capacidade de lembrar da nossa energia original, da nossa mente original, e não só isso. Se a gente tiver um nível de consciência para saber trabalhar isso, a gente pode fazer mais. A gente pode complementar essa mente original e potencializá-la com a nossa bagagem de conhecimento, né, com o nosso nível de consciência. Nós temos essa capacidade e poucos de nós sabemos nos apropriar disso. Poucos de nós sabemos que a gente pode se beneficiar disso. E é essa nossa mente original e potencializada que vem a ser a nossa mente dimensional. E é essa mente dimensional que ela permite que aquela nossa força criativa atue ali com toda a sua potência. Porque o que sufoca a nossa criatividade, gente, não é idade, não é falta de talento, é a nossa atitude. A gente se sente confortável demais, sabe, com tudo aquilo que a gente adquiriu de conhecimento, e a gente para de buscar. Só que a nossa essência aqui dentro da gente é de buscadores. O nosso potencial pleno, a nossa força criativa está ali na essência de cada um de nós, querendo que a gente chame ela de volta. E essa nossa mente buscadora, ela é a nossa mente dimensional. E eu recomendo para vocês o livro, vou deixar escrito aqui, Maestria, do Robert Greene. E ele tem um capítulo ali dedicado a essa nossa mente dimensional. E ele diz pra gente que ela tem duas necessidades essenciais. E a primeira delas é aquela sede do conhecimento, do saber, né? É um alto nível de busca de informação sobre uma determinada área, sobre um determinado assunto, que é o que a gente precisa quando a gente está querendo resolver alguma coisa. E a segunda é a abertura e flexibilidade para usar esse conhecimento de maneiras novas, de maneiras originais, sem deixar que tudo que a gente já sabe nos aprisione, né, em formas de pensamento rígidas, em formas de pensamento
conservadoras. Então, o que acontece? Quando a gente está ali envolvido em alguma coisa, num processo criativo ou num bloqueio criativo, na busca de soluções, a gente pode e deve despertar essa nossa mente dimensional. Só que como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. Primeiro, obviamente, a gente vai levantar informações, a gente vai buscar conhecimento, a gente vai se preparar, né? A gente vai estudar a questão por todos os ângulos, vai trocar ideias. Isso envolve também se envolver emocionalmente com o processo, se envolver energeticamente nisso, para que a nossa solução criativa venha de um lugar assim mais profundo de dentro da gente. A gente vai também abrir mão dos julgamentos, vai cultivar aquela capacidade de lidar com as incertezas, de lidar com as dúvidas, né? Vai abrir espaço para ideias contrárias e ideias paradoxais, porque a gente tem que saber conviver com isso nesses momentos, né, de busca de solução. Se abster dessa necessidade de rotular tudo, que não é só 8 ou 80, a gente tem que estar à vontade para lidar com 8, com 80 e com todos aqueles números que estão entre um e outro. Então, finalmente, depois que a gente faz isso tudo, e é justamente aí que eu quero chegar, que é o segundo passo. É quando a gente abre espaço para serendipidade. Já ouviu falar nessa palavra? Serendipidade é quando a gente tem aquele insight, aquela ideia inesperada, quando a gente acessa a nossa intuição divina ali naquele momento que a gente está ali fazendo... Quando a gente está ali fazendo qualquer outra coisa que não seja focar no problema. Então, sabe quando você já cansou de pensar numa questão, que você passou o dia inteiro tentando resolver uma coisa, e aí você fala, cara, agora não tá dando, eu vou sair. Você vai dar sua caminhada, vai levar seu cachorro para passear, vai sentar, vai brincar com seu filho, vai conversar com a vizinha. E o que acontece ali naquele momento? Do nada, insight. Você consegue, por algum motivo, acessar sua sabedoria através da intuição e você tem aquela ideia, né? Parece que desce aquela fagulha divina ali bem no meio do nosso cérebro ou do nosso coração, dizendo, é esse o caminho. Ou então, olha para esse detalhe, ele vai te indicar uma direção. Quando a gente conecta com a nossa sabedoria. E por que acontece isso, gente? Porque quando nós estamos ali com o nosso racional tão focado em alguma coisa, com aquela atenção tão intensa, essa nossa atenção ela se estreita. A gente esmiuça tudo ali tanto, né, parte por parte, como se a gente estivesse mergulhando no problema com uma lupa ou com um microscópio. E aí a nossa mente, ela se fecha para outras coisas. Eu não estou dizendo que não é necessário a gente esmiuçar tudo. A gente precisa sim fazer isso no primeiro momento. Faz parte do processo. Só que o que a nossa mente faz nesse estágio? Ela foca ali no prioritário e ela se fecha para uma percepção mais ampla, para aquelas conexões mais criativas. E aí fica mais difícil de perceber novas possibilidades, de estabelecer associações mais livres para gerar ideias. E quando a gente sai desse estado de hiperfoco, dá aquela relaxada, a nossa atenção ela se amplia novamente, a gente ganha uma distância, uma altitude em relação ao problema, sabe? Consegue enxergar tudo com uma amplitude maior, o macro. E aí, sem tensão, mais relaxados, naturalmente nós ampliamos a nossa visão, nós absorvemos mais estímulos. E a gente pode buscar essa serendipidade. Como é que a gente faz? A gente vai alternar esses momentos de busca intensa, cognitiva, emocional, energética, com momentos de descontração, de relaxamento, para permitir justamente que o nosso cérebro fique mais livre para estabelecer aquelas conexões criativas que a gente precisa. E aí, voltando lá para o conselho da minha mãe, qual é justamente um dos momentos onde nós mais relaxamos? É no sono. Por que o sono ele é tão poderoso assim, né? Além disso tudo, o que mais acontece nele quando a gente está dormindo que não acontece quando a gente está acordada, quando a gente está de olho aberto, né? Que é o que faz aquela magia de acordar com a solução que minha mãe já dizia. A gente abre para o nosso subconsciente, a gente acessa ele.
Quando a gente está acordado, a gente usa ali, se não me engano, uns 5% da nossa capacidade cerebral, que é a nossa mente consciente, nossa mente racional. E quando a gente está dormindo, esses controles, eles caem. Então, a nossa mente ela faz conexões e acessa lugares que nós nunca vamos acessar acordados. Percebe? E sem contar com o quê? Com os sonhos, né? Que são uma das maneiras que a nossa sabedoria divina pode usar para trazer as respostas que a gente precisa. Se então você intencionar a sua noite de sono, mobilizar aquele campo vibrátil direcionado àquilo que você deseja resolver, você vai ter em mãos um instrumento muitíssimo poderoso. Então, gente, o que é que eu faço, né, quando eu estou buscando soluções e insights assim? Nesses dias, primeiro, claro, eu vou buscar todas as informações, todos os conhecimentos, porque tem até aquela frase, né? O acaso favorece a mente preparada. Então eu emprego a minha energia, o meu emocional nesse processo para gerar um engajamento, uma motivação, para me dar aquela coisa de correr atrás. E depois de fazer isso tudo, relaxo. Serendipidade, né? Eu busco a serendipidade. Então, nesses dias, na hora de deitar, eu deixo ali do lado da minha cama um caderninho com uma caneta. Eu medito um pouquinho, eu intenciono o meu sono. Às vezes eu escrevo aquilo que eu quero resolver também. Eu faço a minha oração, eu coloco a minha intenção nela, já agradecendo de antemão a sabedoria que eu vou acessar. E aí eu vou dormir. E aí, o que eu faço quando eu acordo? Eu tento, assim, naquela hora que eu me dou conta que eu tô ali meio acordando, eu aproveito esse momentinho ali, meio nem lá nem cá, para relembrar dos meus sonhos. Eu evito até mudar de posição na cama, porque eu acho que fica mais fácil. E aí eu vou tentando relembrar. Eu pego meu caderno e eu vou escrever. E eu escrevo ali, assim, não só os sonhos, mas eu faço aquela descarga ali de escrita livre, sabe? Sem cobrança de fazer sentido, sem necessidade de que tenha alguma estrutura de texto. Eu só escrevo o que minha mente estiver querendo descarregar ali no papel. E aí eu medito mais um pouquinho e eu vou tomar o meu café. Eu começo o meu dia. Então, o que eu faço assim? Eu vou estar ampliando as minhas chances de repente, ao longo daquele dia, eu acessar aquele insight, aquela intuição que eu estava buscando. Então, fica aqui a minha sugestão para vocês. Se vocês quiserem tentar também, depois me conta como é que foi. Então, essa é a mensagem que eu senti de trazer para vocês aqui hoje no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu like, se inscreva, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos. Compartilha com alguém para o YouTube entender que tem conteúdo bacana rolando aqui no canal para disponibilizar para mais pessoas. E eu super agradeço a presença de vocês aqui nesse vídeo e aguardo vocês também lá no próximo. Um beijo!